Meu noivo explodiu comigo e cancelou nosso casamento uma semana antes. Meu ex-noivo, 30 horas, cancelou nosso casamento uma semana antes de acontecer. Estamos juntos há cerca de 6 anos e moramos juntos, para contexto. O que aconteceu foi basicamente uma discussão que escalou. Estávamos indo para minha formatura. É um evento menor com cerca de 10 estudantes e alguns professores de uma faculdade comunitária. Naquela manhã, enquanto nos arrumávamos, perguntei se ele estaria bem em usar uma de suas camisas sociais em vez da camisa que estava vestindo para podermos tirar uma foto bonita. Ele ficou irritado e disse rispidamente: "Por que tenho que fazer coisas para os outros?" Eu disse que ele realmente não precisava, estava apenas perguntando, mas era a escolha dele no final. Ele acabou vestindo a camisa social, e chegamos à cerimônia. Tudo correu bem, e ele ficou muito feliz por mim. No entanto, no caminho de volta no carro, o trânsito estava aumentando, e ele estava irritado. Ofereci uma rota alternativa que sei que economiza tempo, e a saída para essa rota estava chegando. Ele não pegou, e fiquei um pouco irritada porque ele estava mal-humorado comigo por causa do trânsito. Então perguntei por que ele não pegou. Ele começou a gritar dizendo que meu tom era rude e que ele não tem que dirigir do jeito que eu mando. Respondi dizendo que literalmente só perguntei e realmente não me importo com que rota ele pega, ele é quem estava tendo problema com o trânsito. Ele explodiu e me culpou por deixá-lo chateado. Quando chegamos em casa, me desculpei e expliquei que não quis parecer má. Também disse que gritar não ajuda em nenhuma situação e que deveríamos conversar. Ele basicamente explicou que um pedido de desculpas não resolve nada e que ele precisa que essas coisas não aconteçam, caso contrário, continuaria explodindo comigo porque era a única vez que eu o escutava. Depois de algumas horas conversamos novamente, ele pediu desculpas por gritar, e eu pedi desculpas pela má comunicação que aconteceu. Apesar de resolver isso, mais tarde naquela noite eu estava chorando porque ele grita comigo tão facilmente quando está chateado. Estava tão chateada que mesmo em um dia tão importante para mim, senti que ele arrumou brigas. E para adicionar a isso, gritar é uma bandeira vermelha para mim, e nunca faço isso com ele, ou com qualquer pessoa. Na manhã seguinte, estávamos tomando café da manhã, e ele perguntou por que eu parecia triste. Disse que tudo estava bem, só estava processando o que aconteceu ontem. Ele me pediu para compartilhar com ele, então disse que senti que meu dia especial foi meio arruinado por brigar sobre coisas que poderíamos ter resolvido facilmente. Ele imediatamente virou e começou a ficar bravo novamente. Ele me culpou pelas brigas, e quando respondi que não acho justo me culpar, ele ficou mais bravo e disse que não pode fazer isso, que não sou uma boa comunicadora e que ele não pode se casar assim. Fiquei completamente chocada. Pensei que ele estava falando por emoção, como muitas vezes antes. Mas desta vez ele realmente acabou enviando uma mensagem em massa para alguns convidados para avisá-los que o casamento foi cancelado. Fiquei pasma com a rapidez e tão confusa. Começamos a discutir e depois tivemos que sair para nossos dias. Mais tarde naquele dia, quando voltamos, perguntei se isso é realmente algo que ele quer, cancelar tudo, e ele respondeu com um sim confiante. O que pensei ser uma ação por raiva parecia ser sólido para ele. Durante o resto da noite e no dia seguinte, tentei consertar as coisas entre nós. Depois de muitas horas conversando e muito choro da minha parte, ele continuou explicando que não me comunico bem e que esse cancelamento foi minha culpa. Tentei oferecer algumas soluções, mas ele estava totalmente comprometido com a decisão de cancelar e terminar. Perguntei se poderíamos dar mais 1 ou 2 dias para garantir que isso é o que ele quer antes de cancelarmos o local. Ele recusou e pediu para cancelar o local e fornecedores imediatamente, então fizemos. No dia seguinte fui fazer tarefas e depois encontrei minha amiga. Foi realmente um dia muito difícil, e estava com o coração partido, ainda digerindo que isso estava acontecendo. Quando cheguei em casa, ele pediu para conversar e começou a chorar que se arrependia de tudo o que disse nos últimos dias. Que não queria dizer isso, estava bravo e não pensou direito. Disse que começaria terapia e também queria fazer terapia de casal agora, depois de eu ter oferecido muitas vezes. De qualquer forma, se desculpou profusamente e continuou perguntando se podemos consertar tudo ou se ele estragou tudo. Eu estava quase certa de que esse arrependimento viria, e honestamente, talvez tenha sido má, mas disse: sim, você ferrou tudo. Você tomou uma decisão precipitada que machucou muito nosso relacionamento. Não há volta a partir daqui. Ele praticamente implorou por outra chance, mas tudo está cancelado, e minha confiança está abalada. O casamento é suposto ser em 2 dias. A tia dele deveria estar a caminho de nossa casa para nos ajudar a embalar decorações, e agora não há como agendar tudo novamente. E francamente não quero mais neste ponto. Esta não é a primeira vez que ele cancela planos ou termina comigo durante uma discussão. Todo mundo está nos dizendo que isso é consertável, que claramente nos amamos, então se quisermos, essa situação não tem que ser o fim do relacionamento. Mas não entendo como. Tanto tempo, esforço e dinheiro foram investidos neste casamento que agora acabou. E além disso, mais importante, não posso mais confiar nele. Não sei o que fazer neste ponto.
Deveríamos ir para a nossa lua de mel logo depois, então agora estou pensando em ir sozinha. Ele perguntou se podemos ir juntos e passar esse tempo para consertar as coisas, mas estou questionando tudo. Acho que prefiro ir sozinha para fazer uma busca da alma. Devo acabar com isso e seguir com minha vida, ou aceitar sua palavra e começar terapia de casal? Eu o amo com todo o meu coração, e tivemos muitas experiências amorosas ao longo dos anos. Não temos problemas além de incidentes como esses, mas não sei se é realmente possível voltar atrás desta vez. Comentários relevantes. Comentário. Para mim, o que se destaca é que ele parece determinado a arruinar momentos especiais para você. Isso parece calculado. Ele tem problemas para controlar seu temperamento, reações no trabalho ou com amigos. Se não, ele está escolhendo usar você como saco de pancadas. Resposta da OP. Ele tem problemas para controlar suas reações com amigos e no trabalho também. Uma vez que se acalma, ele processa o que aconteceu e tenta garantir que não aconteça novamente. Embora essas situações tenham diminuído com o tempo, esta última explosão foi desproporcionalmente enorme. Comentário 2. Os gritos, mas isso sendo a única vez que você o escuta, é uma bandeira vermelha gigante e tremulante, OP. O tipo de pessoas que usam linguagem assim são abusadoras, para ser honesta. Gritar com seu parceiro deveria ser algo absurdamente raro. Na verdade, não sei se meu parceiro já fez isso, e estamos juntos desde adolescentes. Ele te prendeu em uma discussão por horas e depois procedeu a enviar mensagens de raiva para os convidados do seu casamento como punição. Quem te disser qualquer coisa sobre isso ser normal, amoroso ou consertável é estúpido. Ele é incrivelmente tóxico. Provavelmente esperava que você implorasse ainda mais para ele te aceitar de volta. Ele queria realmente te machucar para fazer você voltar, e quando percebeu que você não voltaria, de repente ficou arrependido. Por favor, entenda, os pedidos de desculpa, a conversa sobre terapia, é tudo teatro. Garanto que se você se casar com este homem, todo esse padrão continuará, se não piorar. Ele só vai fingir até você estar presa novamente. A atualização, 5 dias depois. Só queria dar uma atualização. Desde que tudo isso aconteceu, ele se desculpou profusamente e se ofereceu para restabelecer o local e ainda se casar no mesmo dia. Também se ofereceu para começar terapia de casal agora e continuar logo depois de nos casarmos, se eu ainda quisesse. Também sugeriu ir na viagem juntos para consertar as coisas. Recusei tudo já que o dano foi feito, e decidi ir na lua de mel sozinha enquanto ele empacota todas suas coisas. Ele vai começar sua própria jornada terapêutica enquanto estamos separados. Não sei o que vem a seguir, mas isso machuca muito porque ainda nos amamos. Ele vai trabalhar em sua saúde mental para lidar com as ações impulsivas quando está chateado. Também percebeu que não era realmente um problema de comunicação, mas sim como ele se sentia atacado devido à sua própria confiança. Aprecio sua honestidade, mas não consigo ver como é possível perdoar o que aconteceu. Comentário. Ele te mostrou como é fácil te jogar fora. O que acontece quando ele fizer isso novamente, mas desta vez a crianças e ele vai embora? Você merece melhor. Resposta da OP. Esta é uma verdade difícil de engolir, mas você está certo. Segunda atualização, 11 meses depois. Para todos que tentaram me fazer ver a razão, vocês não têm ideia de quantas vezes os comentários no post original me salvaram de voltar atrás e duvidar de mim mesma. Vocês literalmente me salvaram. Obrigada do fundo do meu coração. No momento que me afastei completamente, me senti muito mais eu mesma, uma versão confiante, animada e boba de mim. Senti tanta falta dela. E para adicionar, meu 31º aniversário pareceu um renascimento completo. Quase um ano depois, de alguma forma sou a mais feliz que já fui. Minha vida inteira desmoronou, e lutei imensamente, mas surpresa, tudo deu certo. Agora estou em um novo relacionamento, e parece tão pacífico, o que também exigiu muito ajuste. O ex parece uma vida passada. Obrigada, obrigada, obrigada. Para qualquer um lendo isso, por favor saiam do relacionamento abusivo. Se vocês estão questionando se é abusivo, as chances de ser são altas. Sua sanidade, bem-estar mental e saúde física importam. Não esqueçam disso. Fica melhor, não só nos filmes. Comentário. Estou tão feliz de ler essa atualização. Seu ex cancelar um evento tão grande e usar isso porque não queria aceitar críticas ao seu comportamento é tão tóxico. Fico feliz que você encontrou um novo relacionamento que te faz sentir pacífica e segura. Você teve notícias do seu ex? Como foi o término? Se não se importa de eu perguntar. Resposta da OP. Ele se mudou, e então nos encontramos no dia do casamento para uma conversa de encerramento. Muito choro e nos beijamos pela última vez. Felizmente não senti nada. Foi assim que soube que havia acabado. Ele continuou querendo voltar e começou terapia intensiva com o apoio da família. Ficamos em contato por um tempo antes de eu perceber que não me sentia bem, então cortamos contato. Ele permaneceu esperançoso de reconciliação, mas respeitoso dos meus desejos de parar a comunicação.
Comentário 2. Seu post original e atualização deveriam ser postados em todas as threads onde uma mulher posta algo similar. É impossível explicar como é ótimo ser livre de um abusador para alguém que ainda está com um. Se você tivesse voltado com ele, toda ocasião especial teria sido arruinada por ele. É impossível se fazer pequena o suficiente para um homem abusivo. Resposta da OP. Obrigada. Quase toda ocasião especial foi arruinada. É ridículo o quanto estamos dispostas a aguentar. Definitivamente uma boa lição aprendida sobre limites. Quando ele saiu da minha vida, me vi diante de uma dor que nunca achei que fosse sentir. Não era só o luto pelo casamento cancelado. Era o luto por mim mesma, pela mulher que suportou, que tentou, que implorou por paz e foi tratada como obstáculo. Passei os primeiros dias me sentindo uma traidora por não ter dado mais uma chance. E se ele mudasse? E se a terapia ajudasse? Mas em algum momento entre as malas desfeitas e os convites de casamento rasgados, algo em mim acordou. Essa coisa que acordou era raiva. Não aquela raiva caótica que explode e queima. Era uma raiva fria, calculada, que observava cada detalhe do que vivi e finalmente entendia. Aquilo nunca foi amor saudável. Aquilo foi condicionamento. E ele, com seus gritos, com sua habilidade em virar o jogo e me culpar por tudo, foi o mestre dessa manipulação. Então transformei essa raiva em motor. Comecei terapia. Escrevi sobre tudo. Cada vez que ele me fez duvidar da minha percepção, cada briga que ele usou como desculpa para me punir emocionalmente, cada vez que ele me isolou em um silêncio tenso. E quando me senti pronta, fui atrás de mim mesma. Voltei a estudar, entrei em um grupo de apoio, refiz amizades que ele tentou silenciar com seus ciúmes disfarçados de preocupação. E quando pensei que nunca mais teria coragem de amar, ele apareceu, um homem comum, com gestos gentis, que nunca levantou a voz para ter razão. O oposto de tudo que meu ex era. Um homem que não tem medo de sentar comigo e conversar, mesmo quando estamos em desacordo. Alguém que não me faz sentir que preciso ser perfeita para merecer respeito. Meu ex. Ah, sim. Ele tentou voltar. Mandava mensagens em datas específicas, principalmente nos dias em que tínhamos memórias especiais. Aniversário de namoro, dia da formatura, até mesmo que seria nosso primeiro Natal casados. Dizia que estava mudado, que a terapia o transformou, que agora entendia o quanto me feriu. Mas sabe o que eu fazia com essas mensagens? Nada, nem lia mais. Porque entendi que o maior presente que podia me dar era o silêncio. O mesmo silêncio que ele tanto usava como arma, agora era minha armadura. Porque eu não precisava mais provar nada. Nem para ele, nem para mim. A vingança veio de forma inesperada, foi minha felicidade. Foi meu novo relacionamento calmo. Foi cada dia em que acordei sem medo de que uma frase mal colocada pudesse me render horas de guerra emocional. Foi quando publiquei meu primeiro artigo profissional e ganhei elogios de colegas que nem sabiam pelo que eu tinha passado. Foi quando meu novo parceiro me levou para jantar no dia do meu aniversário e o maior drama da noite foi escolher entre sobremesa ou vinho. Hoje, olho para trás e não sinto saudade. Sinto orgulho, porque o que ele tentou destruir em mim, eu reconstruí com ainda mais força. E caso ele leia isso, e conhecendo seu ego talvez leia, quero que saiba, você não me quebrou, você me lapidou. E na ausência da sua voz, ouvi a minha própria pela primeira vez. E ela não pede mais desculpas por existir. Depois que tudo passou, percebi como a minha vida antes dele era cheia de pequenas liberdades que deixei escorrer por entre os dedos sem perceber. Liberdades que ele foi retirando de forma sutil, como quem esvazia um cômodo aos poucos até restar só o eco. O jeito que eu me vestia, as amizades que mantinha, as opiniões que deixava de dar para evitar um suspiro impaciente ou um olhar de reprovação. Era como viver em uma casa com alarme. Qualquer movimento fora do previsto e a sirene soava. Só que a sirene era ele. Sempre ele. E o mais irônico? Passei anos ouvindo que era drama meu, que eu era sensível demais, que interpretava tudo errado. Mas a paz que veio depois do fim foi a confirmação de que eu nunca tinha exagerado. Eu só estava gritando em silêncio por ar. Um dia, meses depois, ele apareceu na mesma cafeteria que eu costumava frequentar aos domingos. Uma que ele detestava porque dizia que o café era ruim e as cadeiras desconfortáveis. Ele me viu, hesitou, mas se aproximou. Não precisei perguntar para saber o que ele diria. O script era previsível. Olhos úmidos, tom mais baixo, uma nova rodada de pedidos de desculpas e promessas de mudança. Mas eu não estava mais no palco dessa peça. Levantei os olhos, sorri com gentileza, aquela mesma gentileza que ele confundia com fraqueza, e disse com toda a calma do mundo: eu te agradeço. Porque se você não tivesse explodido aquele dia, eu talvez ainda estivesse tentando consertar um navio que já tinha buracos demais para flutuar. Ele me olhou em silêncio. Pela primeira vez, quem não teve resposta foi ele. Desde então, nunca mais nos falamos. E eu finalmente pude investir minha energia em algo que retribuía, minha carreira, meus hobbies, minha saúde mental. Lancei um pequeno projeto online voltado a apoiar outras mulheres que passaram por relacionamentos como o meu.
A cada mensagem que recebo de alguém dizendo, você me ajudou a sair de um ciclo, sinto que a corrente se rompe mais um pouco. Essa é a minha vingança. Não é escandalosa. Não aparece em manchetes. Mas é eficaz. Porque ela desmantela, tijolo por tijolo, a ideia de que somos obrigadas a aceitar migalhas emocionais em troca de promessas vazias. Hoje, quando penso em casamento, não penso mais em vestidos ou convites. Penso em parceria. Em respeito. Em segurança emocional. Em saber que a pessoa ao meu lado vai somar e não subtrair. E se isso não existir, prefiro seguir só. Porque aprendi da forma mais dura que solidão não é o pior cenário. O pior é estar acompanhada e ainda assim se sentir sozinha. E agora? Agora eu caminho sem medo. Não para provar nada a ninguém, mas porque descobri que mereço muito mais do que sobreviver dentro de um relacionamento. Mereço viver inteira. E finalmente estou fazendo isso. Demorou para que minha mente parasse de buscar desculpas por ele. Por um tempo, mesmo com tudo acabado, eu ainda tinha aquele reflexo automático de pensar. Ele estava estressado, talvez eu tenha falado com um tom ruim. Foi só um momento ruim. São essas rachaduras invisíveis que um relacionamento abusivo cria. Você não percebe que está despencando porque a queda é lenta e disfarçada de amor. Mas um dia, enquanto organizava um armário, encontrei um caderno antigo meu. Um diário que eu nem lembrava mais de ter, comecei a ler. Ali, em páginas rabiscadas, estavam os registros dos primeiros alertas. Pequenas frases como hoje ele me ignorou a noite toda porque eu reclamei de algo que ele fez, senti que estava andando em ovos de novo. Ele disse que ninguém mais me aguentaria se não fosse ele. Li aquelas palavras com um nó na garganta, porque mesmo naquela época eu já sabia. Minha intuição gritava. Mas o amor, ou que eu achava que era amor, me fazia tapar os ouvidos. Naquela noite, chorei. Mas foi um choro diferente. Não era mais pela perda dele. Era por mim. Pela mulher que fui. Por ter me deixado murchar tanto. Por ter engolido tantas palavras, tantos sentimentos, só para preservar a paz que nunca foi real. Era como se eu estivesse de luto por uma versão de mim que foi silenciada por tempo demais. E foi aí que eu prometi nunca mais. Aos poucos, comecei a reconstruir a minha vida com firmeza. Me matriculei num curso que ele dizia ser bobagem. Viajei sozinha para lugares que ele dizia que não valiam a pena. Saí para dançar com minhas amigas sem culpa. Voltei a usar minhas roupas favoritas, aquelas que ele achava chamativas demais ou não combinavam comigo. E comecei a falar. Falar mesmo. Com minha terapeuta, com minhas amigas, com outras mulheres que passaram por isso. Tirei o peso da vergonha de cima dos meus ombros e comecei a expor a verdade. Não era eu que estava errada. Era ele que precisava me controlar para se sentir forte. E talvez o momento mais simbólico dessa virada tenha sido quando fui convidada a dar uma palestra sobre relacionamentos tóxicos e reconstrução emocional para um grupo de mulheres. Fiquei nervosa, claro, mas fui. Subi no palco com o coração disparado, e quando abri a boca não precisei de um roteiro. As palavras saíram como se estivessem esperando por anos para serem ditas. No meio da plateia vi rostos emocionados, mulheres com os olhos marejados. E pela primeira vez entendi o poder da minha história. Não como tragédia, mas como testemunho. Eu tinha vencido. E agora estava usando essa vitória para ajudar outras a encontrarem sua saída também. Minha vingança se concretizou ali. Não em gritos, não em confrontos. Mas em liberdade. Em transformação. Em verdade. O ex, ouvi dizer que continuou a terapia por um tempo, mas acabou largando. Começou um relacionamento novo e, segundo amigos em comum, os padrões voltaram. Gritos, explosões, silêncios manipuladores. Nada mudou. Porque quem não encara seus próprios monstros, vira um monstro para os outros. Às vezes, ele ainda curte uma foto minha ou visualiza meus stories. Não bloqueei. Não preciso. Porque nada dói mais em alguém como ele do que me ver feliz sem ele. Porque a pessoa que ele tentou apagar agora brilha mais do que nunca, e sem precisar de aprovação, perdão ou aplauso. Hoje estou em um novo lar. Um lar que construí sozinha. Com plantas por todo lado, música alta sem críticas e espaço para respirar. Às vezes acordo e ainda tenho aquele pensamento automático. Será que ele se irritaria com isso? Mas logo depois sorrio e me lembro, ele não está mais aqui. E nunca mais estará. E talvez essa seja a maior vingança de todas. Viver uma vida onde o nome dele não tem mais peso. Onde o trauma virou combustível. Onde a mulher que ele tentou dobrar agora caminha ereta, firme e sem olhar para trás. Ele quis me ensinar que amor vinha com medo. Eu reaprendi que amor começa com respeito. E o primeiro que eu precisava reconquistar era o meu próprio. Acho que por muito tempo esperei um tipo de encerramento que nunca veio. Aquele pedido de desculpas completo, aquela conversa onde ele finalmente reconheceria todas as camadas do que fez, a validação final. Mas hoje entendo que essa espera era, na verdade, mais uma corrente invisível. A liberdade não veio com as palavras dele, veio com as minhas ações, com cada escolha que fiz sem considerar como ele reagiria, com cada vez que segui em frente mesmo com o coração pesado, porque a verdade é que ele não destruiu apenas o casamento.
Ele tentou desmontar a minha identidade, peça por peça, até que eu mesma já não sabia onde terminava o amor e começava o medo. Só que eu sobrevivi. E mais do que isso, eu renasci. Foi um processo lento. Nenhuma reconstrução verdadeira acontece de forma rápida. Tive que me reaprender. Tive que descobrir o que gostava de fazer por mim, não pelo nós que ele usava como muleta para me manter girando em torno dele. Fui reaprendendo a ocupar espaços, a confiar em pessoas de novo, a reconhecer minha própria intuição como aliada, não como inimiga, como ele sempre sugeriu. Mudei de casa. Comecei de novo com pouco. Foi simbólico embalar caixas sozinha e decidir o que ia comigo e o que precisava ficar para trás. Não falo só de objetos, falo de ideias, de crenças que ele plantou e que por muito tempo eu reguei sem perceber. A culpa, a constante sensação de que eu era difícil de amar, o medo de ser rejeitada por expressar minhas necessidades. Tudo isso eu deixei para trás. Curiosamente, o silêncio dele nos meses seguintes foi ainda mais ensurdecedor do que qualquer grito que ele já tinha dado, porque me fez perceber que ele nunca quis me ouvir de verdade, só queria se ouvir através de mim. E quando não tinha mais eco, ele perdeu o controle. As pessoas que diziam que o amor era suficiente não sabiam do que falavam. O amor não conserta o que o ego destrói. E o ego dele era insaciável. Se alimentava de submissão disfarçada de parceria, de obediência disfarçada de carinho. E eu fui treinada a acreditar que isso era intimidade. Mas agora eu sei. Intimidade é quando você pode ser quem é sem medo de punição. Quando você pode dizer isso me magoou, e a outra pessoa escuta, acolhe e quer fazer melhor, não grita, não acusa. Não vira as costas como quem quer te ensinar uma lição. Intimidade é construir junto, não cobrar fidelidade cega a um roteiro doentio. Terminei minha pós-graduação. Viajei sozinha de novo. Escrevi meu primeiro livro. Fiz amizade com pessoas incríveis. E encontrei finalmente um tipo de amor que não tem nada a ver com romance, o amor próprio que não exige perfeição, só verdade. Às vezes, me perguntam se eu perdoei. E eu digo sim, mas não para que ele fique em paz. Perdoei para que eu ficasse. Porque o perdão, para mim, não foi esquecer o que ele fez, foi parar de carregar o que não era meu. A culpa, a responsabilidade, a tentativa de salvar um relacionamento que só existia quando eu me diminuía. E hoje, olhando para tudo isso com distância, posso dizer com toda certeza, ele me fez um favor. Cancelar aquele casamento foi a coisa mais cruel e mais libertadora que alguém já fez por mim. Ele achou que estava me punindo, mas sem querer me libertou. Nunca mais aceito migalhas. Nunca mais calo minha voz para manter a paz. Nunca mais romantizo alguém que me faz sentir medo. Agora, quando conto minha história, não conto como tragédia. Conto como renascimento. Como aviso. Como luz para quem ainda está no túnel escuro achando que aquilo é amor. E se você estiver lendo isso, se ainda estiver se perguntando se vale a pena ficar, se está exagerando, se deve aguentar mais um pouco porque ninguém é perfeito, escute. Você não nasceu para sobreviver a um relacionamento. Você nasceu para viver nele, inteira, livre, respeitada. Eu sobrevivi. E depois de tudo, eu floresci. E essa, para mim, foi a vingança mais bonita.